Olá pessoal, conteúdo 72 é o segundo conteúdo da série de aprendizagem acelerada e antecipada. Hoje a gente vai falar como acelerar. No conteúdo inicial a gente falou sobre a aprendizagem, a importância da aprendizagem, a importância da prática, a importância de você ter conexões para poder alavancar o seu conhecimento. E agora a gente vai falar como fazer isso. Então, a minha experiência já me trouxe muitas alternativas e muitas possibilidades. Dentre as possibilidades, eu queria ressaltar as conexões. Se você trabalha numa empresa, eu quero dividir em alternativas esse conteúdo para a gente ficar mais claro para as pessoas que estão em segmentos diferentes, em empresas diferentes. Se eu estou numa empresa que ela é uma empresa de grande porte, multinacional, uma empresa grande, eu tenho vários departamentos. É claro, é certeza que enquanto mais você cresce na organização, mais você conhece o processo que essa empresa traz para seu produto, seu serviço. Então, quanto mais conexões eu fizer com os departamentos, e aí eu começo com uma importante. Dentro de uma empresa eu sou cliente e fornecedor. Então, se eu sou cliente e fornecedor, como é que eu acelero o meu aprendizado nesse contexto? Qual é a minha área fornecedora, onde eu sou cliente, e qual é a minha área cliente, onde eu sou fornecedor? Quanto mais eu conheço as conexões, mais eu consigo interagir com o processo, melhorar o processo e aumentar o meu conhecimento. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de produção, então eu estou na área produtiva. Então, vamos simplificar o processo. Antes da área produtiva, tem a área de materiais. Então, todos os materiais que são necessários para a produção são gerenciados por essa área. Essa área compra a matéria-prima, os materiais, e passa para a produção para poder fazer a sua transformação. E depois eu tenho uma área de expedição, que é a área de produto acabado. Então, se eu conheço essas duas áreas e me relaciono com elas, entendo quais são as suas dificuldades, entendo qual é o impacto que eles causam na minha área e qual é o impacto que eu causo na outra área, eu consigo ampliar meu conhecimento. E eu só vou conseguir conhecer, de fato, se for visitar, se for conectar na prática com essas áreas. Não é querer estudar o que é a área de armazenagem, a área de compra, de aquisição de matéria-prima. Não é isso. Eu quero entender na prática quanto que é. Como é que eles controlam os seus estoques mínimos e máximos para poder fazer com que a produção não pare. E como eu consigo fazer com que a expedição tenha capacidade para armazenar e despachar os produtos acabados dentro da minha capacidade produtiva. Então, esse contexto ele é importante para eu entender na prática. Então, são conexões que eu faço com áreas correlatas que me ajudam a entender qual é a minha necessidade ou qual é a necessidade da minha área fornecedora e da minha área cliente. Como é que eu me conecto com isso? Por que que isso é importante? Quando eu for crescer, eu tenho uma visibilidade maior. Eu consigo mostrar que o meu conhecimento vai além do meu quadradinho. Então, muitas pessoas param no seu quadradinho. São os silos que eu falei no conteúdo anterior. Esses silos são importantes que sejam quebrados. Hoje em dia, não existe mais esse conceito de silo. A gente precisa aprender o contexto para poder atuar e propor melhorias. Então, quanto mais eu conheço o contexto, mais eu consigo agregar conhecimento conectados às minhas necessidades. Então, eu sou de uma área. Quando eu me conecto com outras, eu consigo aprender coisas diferentes. E por aprender coisas diferentes, eu consigo conectar as coisas e fazer as coisas acontecerem muito mais rapidamente e de maneira colaborativa. Esse é o primeiro contexto. O segundo contexto, eu estou numa empresa pequena, uma empresa média, pequena, onde eu tenho poucos departamentos. E aí as conexões vão para outras áreas. Vão internamente nos silos dos departamentos. Então, entender por que uma área administrativa ela se diferencia de uma área
operacional, uma área de produção, qual é a correlação? Quem de fato faz a empresa acontecer, quem de fato faz a empresa girar, é a área produtiva. Mas sem a área administrativa, ela perde o controle, talvez ela não seja sustentável ao longo do tempo, não dê lucro, não consiga medir o que ela realmente faz e faz bem. Então, essas conexões com áreas administrativas, isso pode ser usado numa grande empresa também? Com certeza. Mas simplificando um pouco para uma empresa um porte um pouco menor, onde você tem administração, claramente, e operação. Muito distinto uma coisa da outra e são silos que são importantes entender. Por que o RH é importante? Por que o RH pode ajudar a sua empresa a desenvolver estrategicamente? A desenvolver pessoas, a desenvolver líderes, a fazer as pessoas se motivarem mais, entender as necessidades das pessoas. Então, se conecte com isso, porque com o papel dentro da sua organização, no primeiro caso, além de entender as áreas correlatas, você começa a entender como motivar pessoas. Esse é o segundo exemplo. Terceiro exemplo, eu SA, sou sozinho numa empresa. Então, se eu sou sozinho numa empresa, eu não tenho todo o conhecimento. E aí, como eu acelero meu conhecimento nesse caso? No primeiro caso, a gente acelera conectando as áreas. No segundo, a gente acelera conectando as áreas que não são diretamente correlatas, mas são recursos, suporte e apoio às áreas de produção. E o terceiro, como é que eu me conecto com informações, conhecimento, onde eu sou sozinho. Ou eu vou fazer cursos, adquirir conhecimento, ou eu vou me conectar com pessoas. E aí a conexão com pessoas pode ser fornecedores. Então eu quero me conectar com alguém que faça um trabalho ideal para minha empresa. Que seja uma área de marketing onde eu não domino. Seja uma área de contabilidade onde eu não domino. Seja uma área de recursos humanos onde eu não domino. Como é que eu faço com que isso venha à tona para mim, dentro da minha organização, para que eu possa fazer um trabalho efetivo? Além disso, como é que eu me conecto com clientes? Como é que eu me conecto com empresas parecidas com a minha? Existem hoje blogs, grupos de estudo, grupos de discussão. A grande riqueza quando você faz um curso é você trocar experiência com as pessoas. No primeiro conteúdo eu falei que a prática é muito importante. E de fato é. Como é que eu coloco isso na prática? Como é que eu trago conhecimento de outras áreas para me ajudar a entender o que eu faço hoje? Para evitar os meus erros. Como é que eu me conecto com essas pessoas? Como é que eu me conecto com os clientes? Como é que eu vou buscar informações que para mim são importantes agora? Então, se eu sou uma empresa, um autônomo, sou sozinho na minha organização, onde eu vou buscar os conhecimentos que eu preciso? Não adianta eu querer dominar tudo. Esqueça. Não funciona assim. Você vai se frustrar porque é muita coisa e quanto mais você começa a perceber uma coisa, você começa a ver a profundidade, que não é só um processo simples, que existem necessidades, existem características, existem situações diferentes que você vai precisar entender. Então, como é que eu me conecto com pessoas? Hoje, muitas empresas estão adotando o conceito de partnership ou de sociedade, onde eu trago pessoas que são partes do meu negócio para realmente fazê-lo funcionar de maneira adequada. E com pessoas com experiências diferentes. Eu conecto pessoas com especialidade em marketing, com especialidade em finanças, com especialidade em operação. E aí vou conectando essas pessoas junto nessa organização como sócios para fazer a organização se desenvolver. Mas eu preciso me conectar. O acelerar o processo de aprendizagem é você se conectar com as empresas ou com as pessoas ou com os meios onde a informação que você precisa exista. Então, busque conexões onde você vai aprender ou vai garantir um alinhamento com o que é necessário para a sua empresa. Seja um parceiro estratégico, uma empresa, ou um sócio que você está trazendo para a sua organização. Muitas empresas, muitas pessoas começam a trazer pessoas muito parecidas com a gente.
Não adianta, você vai ter mais especialistas do mesmo. E o que a tua empresa precisa é um processo muito mais evolutivo, muito mais colaborativo. Acelerar é isso, se conectar com pessoas. Vou me conectar com faculdade, vou me conectar com cliente, vou me conectar com fornecedor, vou me conectar com o mercado, concorrência, não importa. Eu preciso me conectar para poder trazer informação importante e relevante para mim. Mesmo que eu não desenvolva parcerias, mas que eu tenha condição de entender quais foram os erros das pessoas e antecipar, tentar minimizar ou eliminar esses possíveis erros na minha empresa. Isso é rico. Eu consigo isso em curso? Consigo. Mas por mais que eu consiga todas as informações num curso, todas as informações num processo, num MBA, não importa o que, quando eu coloco em prática, eu vou ter essas dificuldades. Então, se eu já tenho noção de algumas coisas, como é que eu busco essas práticas no mercado? Como é que eu consigo entender quais são os problemas que as pessoas tiveram que podem me ajudar a alavancar meu negócio e não fazer ou ocorrer o mesmo problema? Isso que vale a gente pensar, observar e seguir. Como se a gente fosse autodidatas. Autodidata, ele é aquele que vai buscar a informação que ele precisa naquele momento. Então, eu preciso de alguma informação, eu vou buscar, eu vou atrás dessa informação. Essa informação está aí, em livros, em cursos, no YouTube, não importa onde. Essa informação existe. O importante é que eu vá buscar conexões para que esse conhecimento acelere meu aprendizado. Então, eu vou buscar através de um blog, através de um grupo que é especializado nisso, ou através de um fornecedor meu, através do meu cliente. Meu cliente, cliente-centrismo, que é uma característica, todo mundo fala, cliente em primeiro lugar, e de fato é. Como é que eu me conecto com o cliente? Como é que eu entendo a sua necessidade? Lembra do primeiro exemplo, dos silos? Quem é meu fornecedor, quem é meu cliente? Isso vale para dentro da empresa como para fora. Quem é meu fornecedor? Uma empresa contratada para fornecer algo para mim. E quem é meu cliente? Aquele que realmente recebe meu produto ou serviço. Me conecto com eles para poder entender as suas necessidades, as suas dificuldades e antecipar possíveis problemas. Esse é o processo de aceleração. Se você quiser mais conteúdo sobre isso, os primeiros conteúdos desse canal, eles são voltados às conexões. São 5 aulas. Eu vou colocar a primeira aula aqui em cima para que você possa entender, assistir e aproveitar esse conteúdo. Foi um conteúdo lançado lá no começo da pandemia, mas que vale a pena hoje entender como me aproveitar dessas conexões, como me conectar para acelerar o meu aprendizagem, minha aprendizagem. Seja um autodidata, seja um autodidata conceitual, aquele que usa o princípio de aprender com as outras pessoas, aprender o que é preciso agora. Não adianta eu querer aprender uma coisa que eu não vou usar. Esqueça. Faça a sua curadoria. Acelerar é isso, é você entender onde está a informação que você precisa e você ir lá buscar na prática, trocar experiência. Não esqueça que ensinar e aprender são atos conjuntos. Então, ensine as pessoas e aprenda com elas. Faça essa colaboração fluir nos dois sentidos. Não vá só tentar sugar a informação para você, mas ajude as pessoas a entender as suas dificuldades, a entender os seus erros, como você corrigiu, como você transformou e o que você fez de diferente. Beleza? Esse foi o conteúdo 72. O conteúdo 73 será sobre como fazer o processo de aprendizagem acelerada, nós vimos agora, e antecipada, como eu antecipo essas informações, que é o terceiro conteúdo. Então, não perca o conteúdo. Se você não assistiu o conteúdo 71, assista, entenda um pouco sobre aprendizagem, esse sobre aceleração dessa aprendizagem e o próximo, como antecipar essa necessidade de aprender, tá bom? Então,
Então, muito obrigado, assine meu canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse conhecimento, me ajude a divulgar e fazer com que esse conteúdo realmente chegue a mais pessoas. Muito obrigado, a gente se vê no conteúdo 73.